Se você já furou uma dieta, então veja esse vídeo, onde eu vou compartilhar dicas valiosas de como reprogramar os seus hábitos. Você já tentou várias vezes começar uma dieta ou uma reeducação alimentar e percebeu que no meio, ou na verdade, no começo do caminho, você acabou desistindo? Afinal de contas, quem nunca passou por isso, não é mesmo? Eu mesma já me boicotei, não só com relação a dietas, mas também com outras mudanças de hábitos que eu queria para minha vida e que na primeira oportunidade eu me permitia voltar atrás. E por que será que isso acontece com a gente, principalmente quando a gente fala de alimentação? Esse é um tema bem importante que eu trago sempre com os meus grupos de detox e de emagrecimento, que eu chamo de alimentação intuitiva, que basicamente considera os seguintes pontos. Ponto número 1, conseguir diferenciar qual o estágio da fome que você está. Ponto número 2, entender por que o corpo implora por determinado alimento. E ponto número 3, perceber quando estiver utilizando a comida para efeitos emocionais. Quando a gente consegue estar consciente desses pontos, é possível entender o que está por trás de um hábito alimentar. Como assim? Bom, um hábito ele é adquirido quando a gente repete várias e várias vezes a mesma coisa. Então, se toda vez que eu estou triste, eu vou na padaria e como um bolo, isso acaba se tornando um hábito. Eu estou usando a comida como forma de amenizar aquele sofrimento, aquela emoção, aquele sentimento. E quando eu entendo o funcionamento do meu corpo, como o seu cérebro reage a determinadas situações que envolvem comida, eu consigo desenvolver novos hábitos alimentares mais intuitivos, buscando escolhas melhores. Isso vai levar a gente ao emagrecimento. E aí não compromete a sua felicidade, porque isso é fato. Toda vez que a gente se propõe a iniciar um processo de emagrecimento e não consegue seguir adiante, isso gera uma sensação de frustração e tristeza, certo? Bom, então a gente tem que buscar ferramentas que nos mantenham, que consigam nos manter no foco. Outro ponto muito importante nesse processo é ficar atento à fome. Afinal de contas, eu ouço isso muito, que as pessoas evitam de comer mesmo quando estão com fome. Porque a fome, ela é um sinal, né, do nosso corpo avisando que a gente precisa repor as nossas energias, recarregar os nossos estoques energéticos. Quando a gente ignora esse nosso instinto, a gente corre o risco de comer alimentos pobres nutricionalmente e em quantidades muito maiores, já que a gente acaba comendo o que tem pela frente. Então é super importante a gente ficar atento, ainda quando a fome ela é pequena. Quando a gente responde rapidamente para a nossa fome, a gente tem condições de comer porções menores, se sentir com uma sensação de saciedade mais rápida, porque a gente está repondo rapidamente a energia e ainda fazer escolhas alimentares mais saudáveis. Bom, um dos erros mais comuns que uma pessoa comete ao tentar mudar o seu estilo de alimentação é de se convencer de que os alimentos devem ser evitados. Quando a gente faz isso, a gente está alimentando um sentimento de privação, de que aquele alimento ele é proibido. Quando a gente se sente privado de algo, fica muito mais propenso a gente ceder àquela tentação. A gente, putz, é proibido, mas eu quero. Então, a dica é que não rotule os alimentos de que são bons ou que os alimentos são ruins. A gente tem que reconhecer se ele realmente é necessário naquele momento para o seu corpo, né? Não tem problema nenhum e a gente comer um bolo de vez em quando, comer um salgado de vez em quando a gente tem vontade, enfim, ou aproveitar uma situação social, enfim, alguma coisa assim. Só não pode ser todo dia, não pode ser rotina. Outra dica é ficar atento aos sinais de saciedade.
Assim como o corpo envia sinais para o nosso cérebro quando ele precisa do alimento, ele também informa o corpo a hora certa de parar de comer. Quando a gente está com o nosso estômago cheio, o cérebro recebe uma mensagem e aí seria o ponto de a gente parar de comer. Só que muitas pessoas comem sem prestar muita atenção nos seus corpos e nos sinais, né, que a gente acaba sentindo, né? Então a gente tem aquela sensação de saciedade e fala assim, meu, agora chega. Então o que eu queria, eu vou compartilhar com vocês algumas dicas para a gente trazer isso para o nosso dia a dia, né? Que ajuda nesse processo de reprogramação dos hábitos alimentares. Dica número 1, arrume a mesa, coloque um jogo americano, senta na mesa, sabe? Assim, isso aqui é muito importante, criar essa rotina. Porque tem muita gente que come de pé, come na sala, com o prato no colo. Enfim, tudo isso faz com que a gente não preste atenção no que a gente está comendo. Dica número 2, mastigue bem os alimentos por mais tempo, porque a digestão começa na boca. Então, quando o alimento chega no estômago, já passou por vários processos. Dica número 3, toda vez que você estiver comendo, relaxe, pouse o garfo ao lado do prato, perceba o sabor, a textura do alimento que você está ingerindo. Dica número 4, durante as refeições, após ter comido, você montou seu prato, depois após ter comido metade do seu prato, pergunte-se se você realmente já está saciado, se você precisa comer até o final, né? Que a gente tem aquela sensação de que tem que estar com o prato vazio. Dica número 5, volte a colocar comida na boca somente depois que mastigar e engolir a garfada anterior, porque a gente tem aquela coisa de ficar colocando o alimento na boca sem perceber. Dica número 6, sirva a salada de vegetais no prato grande e a comida no prato de sobremesa. Inverta, isso é bem legal. Dica número 7, coloque uma música calma, ambiente e perceba o seu ritmo. Isso também te torna, né, torna o ambiente mais calmo. Bom, agora eu quero saber de você, se você já identificou um hábito alimentar que está relacionado a algum sentimento ou emoção e qual a sua estratégia para mudar isso. Compartilha aqui a sua experiência, porque isso pode ajudar outras pessoas a se identificarem também e a mudarem o seu estilo de alimentação e estilo de vida. Espero ter trazido informações relevantes para vocês e até o próximo bate-papo. Um beijo para vocês!